me deu uma mensagem em João 21. Capítulo 21, versículo 20. Amém? Quem encontrou aí, dá uma glória a Deus. Oh, glória, aleluia. João 21, 20, diz assim a palavra do Senhor. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, este dito entre os irmãos, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Amém? Até aí. Irmãos, João, finalizando aqui o seu relato do Evangelho, do ministério de Jesus. Na segunda-feira, nós falamos sobre os milagres de Jesus, que ele relata no capítulo 20, e ele diz ali que não relataria todos os milagres de Jesus. João é o discípulo que menos milagre colocou. Ele colocou 8 milagres só de Jesus. Ele também não relatou nenhuma parábola. Como nosso pastor disse ontem na mensagem, João, todos os capítulos dele, ele deu um adjetivo a Jesus: o bom pastor, a porta, o caminho, a fonte de água viva, e por aí vai. Nesse momento aqui, Jesus já tinha morrido e tinha ressuscitado. Essa é a terceira aparição. Há algumas controvérsias quanto à quantidade, mas João relata como sendo a terceira aparição de Jesus para os seus discípulos, após ter ressuscitado. Quem estava falando aqui era Pedro. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo que Jesus amava. No comecinho do capítulo, nós vemos os discípulos se reuniram, os discípulos de Jesus, para fazer uma pescaria. Coisa supernatural, né? Pegaram um barco e foram pescar. Mas esses homens, eles... Obrigado, irmã Márcia. Você tem um galardão com Jesus, né? Porque ele falou que quem der água para um dos seus pequeninos não vai ficar sem o seu galardão. Então, irmã, tem um galardão aí com o Senhor, não é comigo não. Jesus, quando ele esteve com esses homens, ele deixou uma missão para que eles executassem. Quando Jesus os recrutou, lá no início do Evangelho, ele disse: vocês vão deixar de ser pescadores de peixe e vão virar pescadores de homens. Agora Jesus tinha morrido e eles voltaram para pegar os seus peixes. Talvez estivessem um pouco estressados, né? No dia de hoje, né? Tá nervoso, vai pescar. Talvez eles estivessem um pouco estressados, um pouco com problemas do dia a dia, problemas de perseguição, problemas em casa. Talvez eles estivessem desanimados por ter andado com aquele homem 3 anos e meio e agora esse homem morre. A esperança de Israel morreu. E eles se reuniram e foram pescar. Jesus chegou na praia e viu esses homens longe pescando. Eles não o reconheceram. E Jesus perguntou: tem alguma coisa para comer? E ele: Senhor, o moço,
Eles estavam a 100 metros da praia aproximadamente, 200 côvados. Nós jogamos rede a noite toda e não pegamos nada. E Jesus disse: então joga a rede agora do lado do barco. E eles jogaram a rede e a rede veio cheia, com grandes peixes. João logo percebeu que era Jesus e falou: é o Senhor, é o Mestre, é o Messias. E Pedro imediatamente vestiu a sua capa e pulou na água para ir ao encontro de Jesus. Ele não queria perder tempo, queria logo encontrar com o Mestre. Talvez a síndrome do pescador tivesse chegado nesses homens e eles voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes de conhecer Jesus, que era o pescar. Muitas vezes essa síndrome do pescador pode nos acometer. E nós, depois de conhecer Jesus, depois de andar com o Mestre, podemos também querer voltar atrás e fazer tudo que a gente já fazia antes. Talvez um momento de decepção, um momento de fraqueza, um momento de tribulação, um momento de luta, e a síndrome do pescador pode vir sobre nós. Mas o Mestre foi encontrar com eles na praia. E o Mestre não vai te desamparar. Ele vai se encontrar contigo também. O Mestre vai se encontrar contigo. E ali na areia, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? O que eu posso dar ao Senhor em troca de tantos benefícios? Como eu retribuiria alguém que me fez favores que eu não merecia? Como eu retribuiria a uma pessoa, a um ser humano que me fez favores, me ajudou, fez coisas que ninguém faria por mim? Como eu retribuiria essa pessoa? Talvez esta pergunta de Jesus ia de encontro a essa pergunta que o salmista fez. Pedro, tu me amas? E Pedro: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, então cuida dos meus cordeirinhos. Cuida dos meus cordeirinhos. Quem são os cordeirinhos? São os pequeninos. Os cordeirinhos são aqueles que ainda mamam, mas mamam no sentido espiritual, que Paulo tratou com nossos irmãos de Coríntios, que ele não poderia dar para eles ali uma comida forte, uma feijoada, não poderia dar para eles um mocotó, não poderia dar um vatapá, mas tinha que dar um leite espiritual. Esses são os cordeirinhos, são aqueles que acabaram de chegar na igreja, são os novos convertidos, são os jovens, são as crianças, pessoas que ainda não amadureceram espiritualmente. Pedro, cuida dos meus cordeirinhos. E novamente, pela segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas?
Pela segunda vez, Pedro responde: sim, Senhor, eu amo. Pedro, então cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas, se você me ama. Se você me ama. A melhor retribuição que você pode dar para alguém por favores não merecidos é amá-la. Amá-la. Porque você não vai conseguir retribuir os favores que a pessoa santa de Jesus fez e fará em sua vida. Melhor coisa que você pode dar ao Senhor é amor. Amá-lo. Amá-lo acima de todas as coisas. E pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Irmãos, coincidentemente, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Pedro tinha ido encontrar com Jesus em cima das águas. Pedro é o único ser humano que andou sobre as águas. Pedro foi a primeira testemunha a entrar no sepulcro e encontrá-lo vazio. Pedro, quando todos abandonaram Jesus, que João escreveu lá no capítulo 6, versículo 68, se eu não me engano, que todos abandonaram Jesus, Jesus virou e disse: e vocês não vão também? Pedro disse: para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Pedro, quando foram prender Jesus, Pedro reagiu imediatamente, cortando a orelha de mal. Pedro sempre estava na frente. Pedro era um líder. Pedro não era o mais instruído. Pedro não era o que tinha estudo melhor do que os outros. Pedro não era o que falava melhor. Pedro não era o que tinha mais dons. Mas Pedro se esforçava para estar entre os primeiros. E pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro já talvez tenha se lembrado da noite de Páscoa, quando Pedro falou com Jesus: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu morrerei contigo. Marcos 13. Talvez ele tenha se lembrado desse momento. Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Então ele não falou mais: eu te amo, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Mas ele disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes todas as coisas. Senhor, não tem nada escondido para o Senhor. O Senhor consegue olhar o que o homem tem no seu pensamento. O Senhor consegue discernir o ser humano. Senhor, eu não tenho resposta mais para o Senhor. Tu sabes. O Senhor sabe da minha sinceridade. O Senhor sabe das minhas quedas. O Senhor sabe das minhas fraquezas. O Senhor sabe o que me aflige. O Senhor sabe o que me tira a concentração. O Senhor sabe onde é que eu caio. Aleluia, Jesus. O Senhor sabe. Senhor, o Senhor sabe as minhas necessidades. Aleluia. Senhor, o Senhor sabe que eu sou fraco. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Pedro não queria mais usar os seus argumentos para convencer que ele amava Jesus. Então Jesus disse a ele: segue-me, segue-me.